Bom dia, desde já desejo a vocês todos e todas uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Precisamos disso, né, gente? Porque o sufoco tem sido muito grande. Eu sou Geraldinho e o nosso programa hoje nós estaremos abordando alguns fatores que eu elenquei aqui que somados estão levando a essa crise que o futebol brasileiro está mergulhado. Crise essa que só aumenta e aprofunda. Mas antes eu gostaria de fazer algumas observações. Eu cresci ouvindo entre os finais dos anos 60 e anos 70 de que o futebol brasileiro era o melhor do mundo, de que o futebol no Rio de Janeiro, ou melhor, de que o Rio de Janeiro, eu lembro muito bem, se dizia que era a capital mundial do futebol. Não sei se era tanto assim, mas que o futebol que eu presenciei no Rio de Janeiro era mágico, um celeiro de craques, era uma verdadeira academia de futebol. E isso não só se restringia ao Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, dentre outros estados, apresentavam bons níveis de futebol também. Fatores esses que levaram a essa fala de que o futebol brasileiro era o melhor do mundo. Bem, algumas coisas nesse sentido contribuem com essa fala, né? Fomos tricampeões, jogando muito bem, 58, 62, 70. Ganhamos vários títulos de competições internacionais, não só a nível de seleção brasileira, mas também a nível de clubes brasileiros. Depois de 70 a 84, levamos aí um longo jejum sem ganhar uma Copa do Mundo em uma seleção treinada pelo seu Parreira. E depois, em 2002, ganhamos novamente em uma seleção treinada pelo seu Filipão. Notem que os espaçamentos foram se tornando maiores, né? Em relação a 58, 62 e 70. E se compararmos o nível dessas seleções que ganharam o título, a distância é muito grande. Uma seleção que mais se aproximou dessas seleções que ganharam esses 3 títulos mundiais do Brasil foi a seleção de 82, que era dirigido pelo técnico Tele Santana. É notável
a diferença de qualidade, de visão de jogo, de estratégia, de comprometimento. Mas vamos lá. O nível técnico atual do futebol brasileiro está indo de ladeira abaixo. As partidas, me desculpe, não encantam mais. Os campeonatos regionais não encantam mais como antes. Não é que eu estou ficando num saudosismo, mas para quem viu e quem vê hoje é muito ruim. Para quem gosta de futebol, para quem acompanha futebol. Né? Mas o que houve? Que fatores que levaram a esse pântano, a esse atoleiro que está o futebol no Brasil? E eu começo a enumerar algumas coisas. Entre elas, a cartolagem, esses esquemas aí empresariais, dentro e fora de campo, eu acho que é um dos responsáveis por isso. Influem negativamente no desempenho e na renovação e na modernização do futebol brasileiro. A começar na organização dos campeonatos e no foco dos clubes. Estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que apresentar um bom espetáculo, bons campeonatos, boas partidas de futebol. É lógico que um clube precisa de dinheiro para se manter, mas as duas coisas podem caminhar juntas, né? Um excesso de influência desses esquemas nas escalações, nas contratações e por aí em diante. Clubes mal administrados, são recorrentes as notícias de escândalos financeiros, clubes falidos, e isso tudo se reflete dentro do campo. Veja aí a triste situação de alguns clubes com história, com tradição, com peso, como o Vasco da Gama, como o Cruzeiro. O Botafogo conseguiu dar a volta por cima na Série B esse ano, mas que se cuide. Se não tomar jeito, ano que vem desce novamente, e o seu Vasco e seu Cruzeiro, se não ficarem espertos, descerão para a Série C. A situação também do Grêmio não está legal e de outros times chamados grandes, né? Também elenco nesse conjunto de fatores o papel que a mídia, que certos veículos de comunicação no Brasil também têm e resultam, contribuem para essa bagunça que é o futebol brasileiro atual. A pressão de alguns veículos de comunicação no Brasil sobre os times, sobre os campeonatos, sobre a organização dos campeonatos, o excesso de partidas, a pressão dessa mídia aí tradicional é muito grande. E já junta com uma cartolagem complicada. Esse futebol
o estado do Rio de Janeiro, que se dizia que era a capital mundial do futebol, está decadente. Agora, basta ver quem é que dirigia a Federação Carioca de Futebol. Pessoas como Caixa d'Água, Eurico Miranda, Kleber Leite. Vocês acham que isso terminaria bem? E pelo Brasil afora está cheio desses dirigentes que estão arrastando seus clubes para o pântano. A dona CBF, que horror! Que horror! A CBF, as federações, que horror! Tem também muita responsabilidade nessa situação. Sobra também para os técnicos. Os técnicos brasileiros, não é, pessoal? O nível técnico dos técnicos brasileiros está muito ruim. Não avançaram. Ficaram presos a uma mentalidade atrasada e muito influenciado por uma tendência que ganhou corpo a partir da década de 90, evidenciadas pelo trabalho de técnicos como Sebastião Lazzaroni, Filipão, Parreira, Abelão, técnicos retranqueiros, que ganhar de 6-0 é goleada. Bloqueou a ousadia, o futebol envolvente, ficaram nesse esquema e não acompanharam, veja bem, as tendências, as novas tendências mundial do futebol, no sentido de organização, de estudo, de estratégias e táticas, de como preparar uma equipe. E o futebol europeu, que bebeu muito da água de técnicos brasileiros, disparou. Fora o poderio financeiro, dentre outros, a forma de encarar o futebol, né? Resultado: um Brasil covarde em 2014, dirigido pelo seu Filipão e pelo seu Parreira, levou de 7-1 em casa, com uma Alemanha jogando como o Brasil. Entendeu? É isso. O Jorge Jesus veio aqui em 2019, pôs o Flamengo para jogar como se jogava antes no Brasil. Quem são os técnicos que ganharam as 3 últimas edições da Libertadores? Portugueses. O Jorge Jesus e o Abel Ferreira, que sagrou-se agora a bi. E não venham me dizer que Abel Ferreira é um grande técnico, é um grande estrategista, é uma grande sumidade. Igual estou vendo esse oba-oba dessa imprensa aí. O Abel Ferreira, para a realidade brasileira atual, com aquela retranca terrível que ele monta, ele é um Filipão português. Ele não é um Jorge Jesus, dentre outros. Olha, gente, eu vou falar uma outra coisa com vocês. O Oba-Oba também, que eu assisti aí nos canais, que a gente tem visto na imprensa,
de que essa disputa das Libertadores, as finais da disputa da Libertadores, sábado foi uma grande partida. Gente, que jogo ruim. Foi uma das piores finais de Libertadores que eu já assisti. De um lado, conforme eu já falei aqui no programa anterior, um Flamengo de salto alto, como se estivesse caminhando na beira da praia, e outro lado um time covarde, retranqueiro, jogando por uma ou duas bolas. E isso não vai permitir com que o nosso futebol vá muito longe em termos de grandes competições internacionais. E um outro problema que está escancarado aí para todo mundo são as arbitragens, que está tão péssima como o desempenho apresentado pelos times em campo. Está escancarado, só não vê quem não quer ou faz de bobo. De que a atuação da arbitragem nesse campeonato de 2021, isso já vem se arrastando, ela foi altamente benéfica e principalmente ao Atlético Mineiro. Operou em vários resultados aí que favoreceram o Atlético Mineiro, gente. Ontem mesmo, essa vitória do Atlético Mineiro sobre o Fluminense está sob muitos questionamentos da arbitragem. Então, essa cartolagem que está por trás do futebol brasileiro, essa cartolagem que se apoderaram há um bom tempo da CBF, das federações, mas outros interesses é que levaram a essa zorra que está aí. E se prepare para passar em raiva ano que vem, na Copa do Mundo, com essa seleção brasileira dirigida pelo seu Tite. Tem um setor aí dizendo que Tite é fenomenal, que Tite é um técnico moderno, contemporâneo. Eu não estou vendo isso. Quero ver na hora que encarar as grandes seleções da Europa. Vai ser a prova dos rumos que a seleção brasileira está indo com o Tite. E faz parte de todo esse esquemão que reflete o que é o futebol brasileiro. Qual é a tática do Tite? Qual a estratégia que o Tite monta? Não tem. A estratégia do Tite qual é? Lança a bola para o Neymar, lança a bola para o Neymar. O Tite sacrifica qualquer outro jogador, por mais potencial que ele tenha, para jogar, para montar um esquema em função do Neymar. O que é isso? É a pressão de interesses empresariais, corporativos, etc., em torno desse cara. Garoto propaganda, modelo, Neymar. E aí, como muda isso? Então se prepare. Espero, grave um dia de hoje, 29 de novembro de 2021. Espero estar errado. Mas não vejo também um bom desempenho a continuar como está da seleção brasileira na Copa do ano que vem. Bem, gente, muito obrigado. Conforme eu já desejei para vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Ajude aí a divulgar o nosso canal aqui, Toque de Classe Futebol Clube, dando um like, compartilhando. Espero que vocês tenham gostado. E espero, para concluir, que hoje ponham o Renato para correr.
e toda aquela comissão técnica lá da Gávea. Valeu, obrigado.